Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Amém? Eu quero partilhar com você hoje sobre decidindo pela credulidade. Estamos falando de fé. Capítulo 4, a partir do versículo 14 diz assim: Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ora comigo por um instante. Pai, obrigado pelo privilégio de partilhar a Tua palavra. Porém eu peço graça ao Senhor, que Teu Espírito esteja à frente neste tempo. Traga a nós, Pai Santo, mais do que aquilo que desejamos ouvir, é aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Permita que a Tua palavra, como semente, caia em terra fértil, frutificando, multiplicando-se, dando frutos, Senhor. Repreendemos deste lugar, Pai Santo, todo espírito, tudo aquilo que queira nos roubar a Tua voz esta noite, para fora deste lugar. Declaramos o Teu Espírito livre para ministrar a nós. É a Tua voz, Senhor, que tem o poder de nos curar, de nos restaurar, de mudar a nossa história. Por isso estamos aqui esta noite ainda, para Te ouvir. Em nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Decidindo pela credulidade, não pela incredulidade. Nosso desafio é falar sobre crer mais. Todo ser humano, ele tem fé, acredita em algo, transcende em busca de algo maior que ele mesmo. O ser humano, ele faz busca por colocar sua fé em algo que lhe faça sentido, que lhe dê esperança nesta vida e também para além desta vida. Quanto aos filhos de Deus, a base de nossa crença é Jesus. Os cristãos são marcados por sua fé colocadas em Jesus Cristo. E eu espero que, no mínimo, você saia daqui hoje, ao menos, com a certeza de que, quando você diz eu sou filho de Deus, toda a sua esperança, confiança, expectativa, toda a sua fé precisa estar tão somente firmada, sustentada, conduzida no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
A nossa fé, ela nos capacita a falar com Deus, a ter respostas dele, a ser abençoado, prósperos. É também pela fé que conseguimos perdoar as pessoas, perseverar, esperar. É pela fé que conseguimos também o aprimoramento. Conseguimos pela fé também lutarmos, superarmos, até mesmo os fracassos, prevalecemos nas perdas. É na fé que nós vemos Deus na privação. Assim também como é na fé que nós superamos, conquistamos e vencemos. A fé em Deus nos faz mover as montanhas. As Escrituras nos ensinam que de fato não há como acessar Deus sem fé. Sem acreditar com todo o meu ser, com todo o meu corpo, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, de que Ele existe e que Ele se relaciona e que Ele corresponde aos seus filhos. Então eu penso que se fé é tão importante a nós desta forma, e de fato é, então isso explica porque a nossa fé ela é tão atacada em nossa vida. Somos bombardeados todos os dias em nossa fé, através do Espírito que reina neste mundo. O nosso adversário, o diabo, e se você não sabe aqui esta noite, ele existe, sempre camuflado. Quando ele não é a causa do problema da nossa fé, no mínimo ele se torna um oportunista. Ou seja, ele se aproveita de quando acessamos este mundo através dos nossos sentidos. Nós somos persuadidos a duvidar, a temer, pois a estratégia dele é ir minando a nossa fé nos lugares mais íntimos da nossa alma e da nossa mente. A intenção, escuta, do diabo é nos tornar, por mais que sejamos filhos de Deus, pessoas incrédulas. Parece um absurdo, né? Mas isso é meta dele. Eu já te adianto que esse texto ele pode nos deixar um pouco escandalizado. Se por um lado há um inimigo com a intenção de atacar a nossa fé, é importante que você saiba, que nós saibamos aqui esta noite, que muito embora o diabo nos ataque na fé, a decisão de crer ainda é nossa. A decisão de não crer é nossa. Esse texto nos escandaliza um pouco, ou a um bom número de pessoas, porque ele fala a respeito de pessoas que sequer estavam perto de Deus, porém pela fé receberam a intervenção divina. Então eu começo te perguntando esta noite, sua fé está colocada onde? Ou em quem? No quê? Quanto você é capaz de crer? O que você tem feito para fortalecer a tua fé? Esperamos hoje mais em Deus, ou temos muitas expectativas em relação às pessoas que estão à nossa volta? Eu vou acreditar um pouco mais no meu pai, na minha mãe, no meu patrão, no meu trabalho, numa oportunidade, na sorte. No que você crê? A incredulidade, ela é um inimigo que ronda a sua vida, ou ela já tomou a sua vida? O meu desejo hoje é falar sobre a necessidade de continuarmos crendo apesar de. A incredulidade, se não olhada com a devida atenção, pode ser desastrosa a nós. É preciso cuidado. Você está aqui ainda? O texto que nós lemos fala de um momento de Nazaré. Por que Nazaré? O momento em que Jesus ele volta de seu período de 40 dias no deserto, em jejum, e ele volta, diz a Bíblia, depois de muito tentado pelo diabo, ele volta tomado e cheio do Espírito Santo. Algum tempo depois, ele vai à cidade a qual ele foi criado, entra numa sinagoga, a chamada igreja daquela época, e
ele abre também o que se chama a Bíblia de sua época, que era o Antigo Testamento e os profetas. E ele lê um texto de Isaías, um texto que havia sido escrito conforme, a partir do período de Jesus, daquele momento de Jesus, 500 anos atrás. Jesus lê uma profecia que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. E ali ele discursa sobre essa profecia, e quando ele termina de ler, ele fecha esse livro, dá ao seu assistente, se assenta e diz o seguinte: olha, hoje essa profecia se cumpre. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte: eu sou o cumprimento dessa profecia. Em Nazaré, Jesus resolve começar intensamente o seu ministério de fé e poder por sua cidade natal. E que olhar para se ter sobre Nazaré? Existem duas formas de olhar para esta cidade, e que de muito tem a ver com a minha e a sua vida aqui hoje. Existe um olhar que é meu, é humano, de como eu olho para Nazaré, e existe um olhar de Deus para Nazaré. Falando do jeito como o homem olha. Nazaré, ela não era benquista na sua época. Uma cidade mal falada, de fama duvidosa, da qual não se esperava nada. A má fama de Nazaré se dava em função da sua localização como cidade. Por quê? A cidade de Nazaré, ela era uma espécie de cidade dormitório, onde muitas caravanas passavam por ali, vinham de Damasco ou de Jerusalém, indo também para o Egito. E isso trazia para aquela cidade um grande número de pessoas que a frequentavam, porém, pessoas de todos os tipos, principalmente pessoas que daquela época eram chamadas de pessoas não apropriadas, não benquistas. Um lugar onde até mesmo, ao que tudo indica, havia prostíbulos ali preparados para os viajantes que ali passavam. Outra questão é que Nazaré ficava bem no centro da Galileia, uma região desprezada, habitada por pessoas incultas, que não tinham estudo. Havia uma mistura de raças muito grande, sírios, fenícios, babilônios, gregos, e o pior de tudo, pessoas que não tinham qualquer intenção ou inclinação à religião judaica. Outra questão que tornava Nazaré uma cidade malquista era a questão política. As pessoas que ali habitavam não concordavam com a liderança política. Veja, Nazaré ela era tão desprezível que você encontra nas Escrituras um homem chamado Filipe, discípulo de Jesus, dizendo a um outro chamado Natanael, que ainda não era. Filipe diz assim para Natanael: Natanael, nós encontramos o Messias. Aquela promessa que haviam feito sobre Jesus, nós o encontramos. E ele veio de Nazaré. Quando se diz isso, Natanael imediatamente levanta sua voz e diz o seguinte: existe alguma coisa boa que se possa vir de Nazaré? Você está tentando me dizer que o mestre vem de Nazaré? Deixe-me te perguntar esta noite: o que é a sua Nazaré? O que exatamente faz você mesmo olhar para esta Nazaré e ter vergonha de dizer que é você? Ou talvez parte de você? Ou quem sabe já lhe pertenceu? Você tem esse olhar sobre você mesmo? Que parte é esta que, se você colocar para fora, você tem vergonha de olhar para ela? Que parte é esta que, quando você olha, você tem o desejo de se auto-abandonar, correr de você mesmo? O que é que houve de tão desagradável que nem mesmo você consegue olhar para esse aspecto da sua vida, que hoje é Nazaré? Talvez você diga assim: pastor, o que eu fiz, o que eu fui, é desprezível. Mas o que faz você pensar ser algo tão desprezível assim, de tão terrível fama? Talvez você diga: pastor, talvez seja esse o preço que eu tenho que pagar, talvez seja essa culpa que eu tenho que levar por esse aspecto tão ruim daquilo que eu fiz.
lembre-se, este é o seu olhar sobre Nazaré. Você já parou para pensar como é que Deus olha para Nazaré? Você acredita que no meio de Nazaré Deus pode fazer algo novo? Vamos ver como é que Deus olha. A cidade de Nazaré fica situada num vale fértil, muito bonito, e tinha cerca de, naquela época, 5.000 habitantes. Ela era formada por um aglomerado de casinhas baixas, cavada nos morros da região. E apesar de serem escuras, era o tipo de construção que se tornava bem fresco no tempo de grande sol e verão, e ao mesmo tempo muito protegida no tempo de frio. Se os homens não esperavam nada de Nazaré, por incrível que pareça, Deus a escolheu. É em Nazaré que Deus escolhe a mãe do seu filho. É em Nazaré que o anjo Gabriel desce para se revelar a Maria, dizendo que ela seria a mãe do Messias. Foi em Nazaré que Jesus viveu, escuta, grande parte da sua infância. Até que ele iniciasse o seu ministério aos 30 anos de idade. É em Nazaré, escuta, que Jesus entra numa sinagoga, abre uma profecia e diz: eu sou o cumprimento de tudo aquilo que vocês estão esperando. Nazaré foi escolhida por Deus para ser um local lembrado. Um lugar para ser projetado. Que coisa diferente. A gente precisa entender que a fé, meu querido, ela é o poder de olhar de maneira diferente. É verdade que quando se trata do olhar divino sobre nós, a gente não pode se enganar achando que Deus faz vistas grossas com o nosso pecado, porque Ele não faz. A Bíblia diz que não há nada em nós tão escondido, tão oculto, tão escuro, que Deus não consiga ver. Lembre-se, o escuro para Deus em nossa vida é dia. Em outras palavras, o olhar de Deus em nossa vida sempre vem muito envolvido com a verdade. Deus não abre mão disto. Por outro lado, o mesmo olhar que enxerga o pecado, o mesmo olhar divino que enxerga a nossa miséria, é o mesmo olhar cheio de misericórdia e para começar a realizar o novo. O mesmo Deus que vê tudo sujo, estragado, ferido, traumatizado, quebrado, é o mesmo Deus que lança um olhar de novo no nosso coração, tentando e certamente enxergando o que pode ser alterado e mudado. Você se lembra daquilo que nós lemos aqui no livro de Isaías por esses dias? Eis que faço coisas novas. Você está vendo? Olha para mim. Deus vê o novo no caos. Deus vê o novo no caos. A grande bênção que temos do nosso Deus é que, muito embora Ele sabe como somos e como estamos hoje, e hoje nós podemos ter e ser como essa Nazaré que eu acabei de dizer, completamente humana, desprezível, estragada e suja. Mas quando Deus olha para mim hoje, nesse momento, apesar do jeito em que eu me encontro e de como eu mesmo olho para mim, Deus tem um olhar diferente para você e para mim esta noite. Porque Ele olha para você e diz assim: eu tenho algo novo para você. Algo novo. Versículo 22 diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas, repita comigo, mas. Mas significa objeção. Tem um probleminha aqui no meio. Ao mesmo tempo em que seus corações começaram a ficar inflamados pela palavra gostosa, poderosa, que Jesus estava dizendo e ensinando naquele lugar, ao mesmo tempo,
estas pessoas começaram a criticar Jesus. Faziam objeções ao que Jesus estava falando, ao que Jesus estava ensinando, ao que Jesus estava revelando para eles. Isso me fez pensar algumas coisas, ou talvez um dos elementos mais delicados que nós enfrentamos nos dias de hoje. Ao mesmo momento em que Jesus ia falando, o coração inflamando, eles iam gostando, de repente, alguém disse assim, mas peraí. Tem objeção. Você está falando que é o mestre, você está falando que é o Messias, você está falando que é enviado, mas eu vi você crescer aqui. Mas eu vi você aqui, mas escuta, para nós hoje. É verdade que nos dias de hoje nós estamos precisando tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente tem visto no meio cristão. Todo cuidado ele é muito bem-vindo como forma de não sermos enganados. Mas por outro lado, escuta. A gente tem visto uma gama, um grande número de cristãos se tornando críticos de graça. Tudo vira motivo para criticar. Tudo vira objeção. Tudo é motivo para gerar crítica. Tudo é motivo para reclamar sem propósito algum. E o pior, pessoas que muitas vezes não estão comprometidas com o reino, nem com a igreja, elas na verdade não estão envolvidas com a palavra de Deus, e elas não fazem comparativos com a palavra de Deus, então só criticam e criam dificuldades. É o simples exercício de ficar buscando, escuta, pelo em ovo. Então deixa-me te dizer algo. Isso é um péssimo sinal em nossa vida. Sabe por quê? Porque isso diz respeito, ou é um indicador de que tem alguma coisa que está roubando a nossa fé. Estamos nos tornando pessoas mais incrédulas do que pessoas cheias de fé. Nossa fé, muito embora seja racional, escuta, não confunda uma fé racional, não confunda isso com um ato crítico. Infelizmente, muitos filhos de Deus que estão criticando ferrenhamente é porque já não creem mais. Se já não estão mortos, escuta, estão morrendo pelo meio do caminho. Por onde passam, estão matando pessoas, estão matando as coisas no reino de Deus. E eu quero te dar um conselho aqui esta noite, se você está nessa situação, saia dessa condição, porque é isso, Deus não quer isso para a sua vida. Deus não te quer assim. Aliás, eu declaro que o Senhor te dê vida esta noite. Falando sobre contaminação, Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão nesse provérbio médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado. E aqui ele vai até o versículo 27. Veja, o povo ele estava com dificuldade de acreditar que Jesus fosse o Messias, o Filho de Deus. Na cabeça daquele povo era o seguinte, como é que algo tão grandioso, tão marcante na história dos judeus, tão esperado por uma nação, por um povo, séculos a fio, como é que isso ia acontecer num lugar tão miserável, tão desprezível como Nazaré? Não entrava na cabeça deles. Vem comigo. Vamos pensar um pouquinho como eles.
Você acha que é fácil acreditar que ele era Jesus? Numa sociedade onde era comum as pessoas, muitas pessoas serem chamadas de Jesus e se levantarem como Messias, enganando tanta gente, isso era comum na época. Como é que eles olhavam para Jesus então? Esse cara acho que é um enganador. Mais um. Vamos imaginar se é fácil acreditar quando uma cidade inteira, escuta, uma cidade inteira tem como cultura na sua cabeça a ideia de que ela é amaldiçoada, de que ela é malquista, de que ela não vale nada. Como é que eu vou receber algo tão poderoso e precioso como o Filho de Deus aqui? Como é que eu vou acreditar nisso? Vamos comigo. Como é que eu vou acreditar que o Filho de Deus, aquele que se espera ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai voltar para resgatar o povo judeu, nasceu numa cidade tão pobre e miserável como Nazaré? Aliás, eu vi esse homem nascer, crescer aqui no nosso meio. Que Messias o quê? Então pensa comigo. A quantidade de motivos que Nazaré tinha para não crer em Jesus. Mas aí eu te pergunto também. Isso foi levado em conta? Olha para mim. Não. Sabe por quê? Olha para mim. A oportunidade foi dada. Crer é uma decisão. É pessoal. É uma responsabilidade de cada pessoa. Eu acredito que se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar num ciclo de incredulidade. Por exemplo, por conta da nossa cultura. Cultura da nossa época. Que aliás não favorece em nada a nossa fé. Já parou para pensar? Depois que podemos estar nos tornando incrédulos, por conta das vozes que estão no nosso entorno, por vezes gritando e dizendo para nós, olha, não acredita nisso, pelo amor de Deus, né? Isso é impossível. Sabe aquela história de que se a maioria está falando a mesma coisa, eu olho para essa maioria e começa a entrar algo na minha cabeça e assim, será que esse povo não tem razão mesmo? E a gente vai se tornando incrédulo porque a maioria diz. Não é pelo que Deus disse a nós. Será que a gente não está ficando incrédulo? Porque a gente está decidindo não crer. Eu estou tomando a decisão de não crer, como fez algumas pessoas nessa cidade. Eu até acredito em Deus. Penso que Ele existe. Mas está difícil de acreditar em algumas coisas. Então a gente faz de conta que acredita em Deus. Mas a realidade da nossa vida é que a gente não acredita, bem lá dentro. Não crê mais. Por que é que isso tem ocorrido? É tempo de despertar. É tempo de sair dessa vida em que a gente está olhando para tudo quanto é lado, menos para aquilo que Deus nos colocou. Escuta o que eu vou te dizer. Deus, ele pode ser misturado à nossa cultura, às nossas influências e às nossas crenças pessoais. Escuta, eu posso fazer uma mistureba de Deus com relação a estas coisas, mas Ele não está nesse meio. Ele está muito acima disso.
Deus é sempre maior do que a nossa concepção de mundo, do que a nossa cultura, do que aquilo que eu aprendi na faculdade, do que aquilo que os meus pais me ensinaram, do que aquilo que falaram para mim. Escuta bem, Deus está bem acima disso. Tudo isso. Não se contamine. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela assim, ó. Não podemos nos contaminar. Pode dizer para ele. A incredulidade, ela tem consequências graves para a nossa vida. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel. Olha só o que Jesus fala, gente. Isso é delicadíssimo. Havia muitas viúvas em Israel. Israel, né, gente? Marca. Israel é uma marca de Deus na história da humanidade. O povo que tem a marca de um Deus que fazia milagres. Que intervia quando buscavam a Deus e Deus se movia. Agora veja o que Jesus está dizendo. Houve um período na história, e Jesus relata esse momento, em que o céu se fechou para Israel. Jesus disse assim, olha, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a quem? Uma viúva de Sarepta. Não tem nada a ver com Israel, outro país, com outra cultura. O mesmo aconteceu com Naamã, lá na Síria. Jesus faz questão de contar a eles o que havia ocorrido na época. A incredulidade, ela chegou a um nível tão grave, olha aqui para mim, que o céu se fechou. As pessoas não se lembravam mais de Deus. As pessoas não se quebrantavam mais por conta de Deus. Elas não criam mais em Deus. Elas não chamavam por Deus. Porque veja, quando o céu se fecha e há fome, o que se espera de um ser humano? Que ele se quebrante. Que quando ele olha para esse mundo natural, material, ele percebe que não tem nada, nenhuma saída, para onde que ele olha? Para cima. Ele tem que olhar para cima e dizer, pelo amor de Deus, se há alguém aí em cima, faça alguma coisa por nós. Olha aqui, igreja, isso não aconteceu. E não porque Deus não estava disponível. O que Jesus está falando é que haviam pessoas disponíveis em outros países, em outras nações, e não na nação que ele queria agir. Isso é muito sério. Está aqui ainda? Os milagres que pertenciam ao povo judeu, escuta, estavam sendo feitos em outros lugares, com outras pessoas. Olha aqui para mim, com outros credos. Qual é a gravidade da incredulidade quando ela vai tomando conta da nossa vida? Olha para mim. A grande questão é que o favor divino vai se afastando de nós, vai acabando. Quando a gente vai se tornando uma pessoa incrédula, mesmo sabendo que servimos a Deus, escuta, isso é muito sério. O céu vai se fechando. E então vem o terceiro sintoma, o mais grave de tudo. Olha para mim, irmãos. A nossa vida é esvaziada de Deus. Isso nos explica por que algumas pessoas lá fora, que nem servem a Deus,
Mas quando colocam a sua fé disponível para o Senhor, recebem. Está aqui ainda? Está na hora de pensarmos a respeito do que cremos. Não faça de conta que acredite. Olha para mim, põe teu olho em mim. Não faça de conta que acredita em Deus, não. Eu entendo que essa palavra, ela desafia a mim e a sua vida. Sabe por quê? Em que sentido? Para a gente parar de fazer de conta que acredita em Deus quando a gente não acredita. Então é hora de mudar. Porque senão algumas coisas vão ficar sem explicações para mim e para você. Você já imaginou em você num lugar como esse, centrado para adorar, levantando as mãos, tentando buscar a Deus, falou: Senhor, abre os céus, faz alguma coisa, cura ali, liberta lá, abre porta não sei aonde, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, e a gente perdeu nosso tempo? Porque no fundo, a gente não acredita no que está fazendo. É hora de mudarmos isso, amém? Amém? Versículo 24, ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é o quê? Aceito em sua terra. O problema do povo estava na aceitação. Por eles não terem dado ao menos a oportunidade de Jesus se manifestar, por não terem aceitado a Jesus como Messias, o resultado foi absurdo. Olha o que acontece, irmãos, quando a incredulidade toma conta da gente. A gente é capaz de expulsar Deus da nossa vida. Está aqui ainda? Eu estou vendo tanta gente dormindo. Incredulidade expulsa Deus da vida. A gravidade aqui foi tão delicada, foi tão alta, foi tão séria, que além de expulsar Jesus da cidade, queria empurrar ele do precipício. Falou: morra, seu desgraçado. Quem é você para vir aqui como charlatão? Então eu paro para perguntar: você tem aceitado Jesus? Em tudo? Você tem aceitado Ele só quando Ele fala da bênção para você? E quando Ele fala que tem que mudar? E quando Ele fala de coisas que são difíceis de acreditar? Quando a gente fala assim: olha, Deus vai mudar, tá? Sabe aquelas coisas que a gente vai passando o tempo, né? Vai vivendo coisas, você vai chegando uma hora que fala assim: Deus, tem coisas que fica difícil de acreditar. Parece que Deus não faz. Não é assim? Não tem umas pessoas com quem você antes, que você fala assim: olha, ora para fulano mudar. Você fala assim: Jesus. Tá bom, vou orar, né? Olha para mim. Você aceita ou não a palavra que Deus está te dando? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Tudo começa pela aceitação. Aceito a palavra quando ouço. E
quando eu a ouço, eu a mantenho aqui dentro. Eu mastigo ela. E vou pensar a respeito do que me foi dito. Com isso eu aprendo, assumo, me comprometo e mudo. Falando da nossa cultura, falando das vozes que estão no nosso entorno, aliás, falando daquilo que está no teu próprio coração. A quem você tem aceitado? Que palavra você tem aceitado? É impressionante como hoje em dia eu ouço com muita facilidade as pessoas dizerem assim: olha, é melhor você não acreditar muito nisso não. Olha, porque Deus fez, porque Deus faz, porque Deus acontece. Olha, cuidado, não fica acreditando muito nisso não. Creia menos para você não se frustrar. Creia um pouco para você, na verdade, não se decepcionar. O grande problema é que quando nós vamos tomando esse caminho, estamos com sérios problemas. Deus começa a ficar distante da nossa vida. Vamos chegar ao cúmulo de muitas vezes nos encontrarmos com Jesus e a gente não discernir que é Ele. E então chegamos ao resultado mais drástico que nós temos visto nesses últimos dias. Uma quantidade enorme de filhos de Deus com um coração vazio numa igreja sem sentido. Quando ele olha para a vida dele com Deus e diz o seguinte: Senhor, não está fazendo sentido de servir. E eu lhe pergunto: quem é o problema? Qual é o problema? A maioria ainda quer espetáculos, ela quer as profecias, ela quer a parafernália, ela quer o fogo rodando. Mas até que ponto isso muda de fato a tua vida? Para crer mais. Porque tudo começa quando eu aceito a palavra de Deus em minha vida. Eu quero terminar declarando para você: aceite Jesus esta noite. Eu estou falando com você que não conhece a Cristo, estou falando com você que já conhece a Cristo. Aceite as palavras de Jesus. Vamos ficar com aquilo que Jesus está falando para nós. Amém? Então, lê comigo lá. Abre de novo lá comigo. Lucas 4. Versículo 16 diz assim. Capítulo 4 de Lucas 16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito o quê? O Espírito do Senhor está... Quem está falando, irmãos? Igreja, quem está falando? Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isto é o que Jesus fala para nós. Aceite Jesus esta noite. Aceite a palavra dele esta noite. Aceite a sabedoria de Jesus esta noite. Reconheça Cristo em tua vida para continuar crendo. Fuja da incredulidade. Mergulhe na palavra de Deus, porque é assim que a gente consegue mudar isto, aceitando o que Jesus diz para nós. Não fique com palavra de homens.
Não fique com palavras deste ou daquele. Não fique, na verdade, na expectativa de um dia, de uma circunstância, de um tempo, da sorte. Não, fique com Jesus. Creia a cada dia. Envolva-se com essa palavra. Preste atenção no que ele disse. É assim que a gente cresce em todo o tempo. Mediante as batalhas que temos todo santo dia. Para onde nós olhamos deste mundo, nós temos alguma coisa que está sempre tentando abalar a nossa fé. Mas lembre-se, vá para o que Jesus disse a você. O que ele disse é o que deve prevalecer. E outra coisa, creia com todo o teu coração. Porque o que Deus estabeleceu, ele vai cumprir. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria que de maneira muito pessoal, bem individual nesse momento, eu queria que você curvasse a sua cabeça por um momento. Feche os teus olhos. Baseado no que você ouviu aqui esta noite. Feche os teus olhos, por favor. Não olhe para mim agora. Fale com Deus no teu lugar. Aleluia. Pergunta esta noite: qual área da tua vida é Nazaré? A Nazaré que você olha